Olá, gente, amiga, irmãos, queridos, a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais estamos aqui no nosso podcast Plena Unção e, de novo, eu e pastor Paulo Moraes, o homem do Apocalipse. O homem do Apocalipse, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Falar homem do Apocalipse, eu comer assim, por quê? Não, eu acho que é porque eu acordei muito cedo hoje, eu estava quase cochilando ali. É mesmo? Eis aí a explicação. Olha a explicação simples. Tem um pastor lá em São Gonçalo, que é o nome dele é Paulo Nogueira. Não sei se o senhor já conhece ele. Já ouvi falar bastante sobre ele. Ele fala muito do Apocalipse, ele já há muitos anos falava do Apocalipse. E pastor Paulo Nogueira, que Deus te abençoe, tem muito tempo que eu não te vejo. E o pastor Paulo me fez lembrar quando eu disse o homem do Apocalipse. Hoje nós temos o que para falar? A continuidade, né? A continuidade, né, do que tratamos nos podcasts anteriores. E hoje, a partir do capítulo de número 8. 8. Ah, muito bem. Que nos capítulos 6 e 7... tratamos aí dos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, que é exatamente aquilo que o Senhor Jesus chamou de princípio de dores. É verdade, princípio de dores. E o 7º selo, né? No capítulo... Sim. É o 7º selo. Silêncio no céu antes do juízo das trombetas começarem. 8:7. O senhor quer ler ou eu leio? É o versículo 7, né? Eu leio. Sim. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, dentro do 7º selo se abre 7 trombetas, é isso? É isso. Esse é um ponto muito interessante, porque nos capítulos 6 e 7 tem a abertura dos 6 selos. Sim. Curiosamente, o que tem dentro do 7º selo? As 7 trombetas. Trombeta. Então, o 7º selo em si, sozinho, ele seria vazio, porque Sim. não tem nenhum juízo, nada que venha da parte do 7º selo. Então, quando o Senhor Jesus abre o 7º selo ou quebra, o que surge dentro dele? As 7 trombetas. É tremendo, né? Exato. Vamos lá, o versículo. Continue, pastor Paulo. Então, no versículo 1, temos aí o silêncio no céu, né? De quase meia hora. Eu gosto desses detalhes da Bíblia. Quase meia hora. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E nós usamos isso muitas vezes na leitura oficial da Bíblia, quando a gente começa o culto, né? Sim. Eu sou desse tempo que, quando se abria a Bíblia, ninguém andava, e nós temos lutado para estabelecer isso. Sim. Aqui. Teve um dia aí num culto que eu comecei a fazer a leitura oficial e eu vi alguém andando e eu parei de fazer a leitura. Fiquei esperando. Aí os obreiros perceberam, e todo mundo se aquietou. Nesse momento, eu prossegui a leitura. Porque é necessário, né? Sim. É a reverência à Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Esse silêncio no céu aí quase meia hora, o texto por si só, ele não fornece nenhum detalhe sobre o porquê, a razão desse período de quase meia hora. Em geral, assim numa linguagem mais simples, até porque o podcast já ficou bem claro para os nossos ouvintes, que não tem o objetivo de nos aprofundarmos, né, muito no texto, mas oferecermos assim uma análise não muito detalhada. Então, o que acontece? Conforme eu estava dizendo, normalmente entende-se que esse período de meia hora é como que uma grande comoção que toma conta do céu, porque vem-se desses acontecimentos espantosos dos capítulos 6 e 7,
Inclusive, nós analisamos os capítulos 4 e 5. No capítulo de número 4, uma adoração universal a Deus. No capítulo número 5, uma adoração ao Senhor Jesus Cristo. E agora vai se introduzir os juízos mais pesados. Meu Deus. Ou seja, Deus irá derramar a sua ira com uma intensidade maior sobre os habitantes impenitentes da terra. E então o que acontece no céu nesse momento? Um enorme silêncio. É como que se cria aí uma grande expectativa para o que Deus irá realizar agora a partir da abertura do 7º selo. Aí alguém pergunta, mas Deus é amor? E se Deus é amor, por que essa ira? Por quê? As pessoas acham que Deus é um Deus também bonachão e complacente com o erro, né? E, na verdade, a justiça de Deus é perene, é certa, né? É certa. A maioria absoluta dos seres humanos, eles fazem uma leitura muito errônea da pessoa de Deus. Até no tocante à ira de Deus. Não se pode comparar a ira de Deus com a ira do homem. Como o irmão comentou, a ira de Deus é a expressão máxima, quer dizer, da execução de sua justiça, em virtude de que, mediante a todas as oportunidades possíveis e imagináveis que ele concedeu à humanidade ao longo dos séculos, não se teve um retorno de arrependimento, de contrição, de abandono do pecado, etc. Então, quando se chega aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que se abre, se quebra o 7º selo e surgem as 7 trombetas, é exatamente a expressão dessa indignação de Deus, deste descontentamento, porque o homem ele não correspondeu às expectativas, voltando-se para ele enquanto a oportunidade teve. Mesmo assim, fica bem claro, no texto, de que Deus ainda está dando oportunidade ao homem para arrepender-se. Mas como nós veremos aqui, apesar de todo o juízo de Deus derramado sobre a terra, de todas as catástrofes enviadas, o texto deixa isso bem claro, muitos se recusam, a arrepender-se e vão continuar adorando os demônios, praticando feitiçarias, homicídios, etc. Agora, aproveitando essa sua deixa aí, Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porque o que Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, das aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou a concupiscência dos seus corações e a imundícia para desonrarem o corpo entre si. Então, na verdade, esta ira, o Deus que é amor, não significa que ele é um Deus que não tem critério, não tem princípio, Porque a ira se manifesta mediante um fato. Então, Deus é um Deus justo. Prosseguindo sobre o silêncio. Exato. Então, conforme eu disse, vou repetir, a maioria das pessoas faz uma leitura muito errônea da pessoa de Deus, e a análise que elas fazem do Criador de todas as coisas é muito deficiente, porque elas não consideram a perversidade, a maldade praticada pelo ser humano, e isso ao longo dos séculos. Então tem-se aí esse silêncio de quase meia hora. No versículo 2, os 7 anjos que estavam diante de Deus, esta expressão aqui, estavam diante de Deus, ela indica o seguinte, que estes anjos, eles estão de pé diante de Deus, mas isso aí é uma posição que eles ocupam continuamente.
Certo. Não apenas nesse momento de tocar as 7 trombetas. Esses 7 anjos aí, a Escritura não fornece muitos detalhes, né? Não fornece detalhes Sim. sobre eles, mas eles ocupam uma posição de relevada importância nos céus. Glória a Deus. Então, eles estão sempre ali na imediata presença de Deus. É um fato bastante curioso. Tremendo, né? Porque lendo assim a tradução em português, estavam diante de Deus. A pessoa poderá entender que eles só foram designados para estarem ali naquele momento, mas não. Eles ficam ali continuamente. E assiste diante do Altíssimo. Diante do Altíssimo. Então, foram-lhes dadas 7 trombetas. Aí o versículo 8. E veio outro anjo, é outro porque não faz parte dos 7. Sim. E pôs-se junto ao altar. O senhor leu o versículo 3. Agora estou no 3. Tendo um incensário de ouro, que isso aí o irmão comentou bem no podcast anterior. O incensário de ouro aí, ele está ligado diretamente ao altar do incenso ou da oração, que existia no templo, no lugar santo. E, curiosamente, esse altar de incenso de oração, aqui no livro do Apocalipse, ele se transforma em um altar de juízo. Olha. É um fato bastante interessante. Por quê? No versículo 3, se diz que foi lhe dado, ou seja, ao anjo, muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, esse aspecto aqui é muito importante, porque no versículo número 3 deve-se entender aqui que são as orações dos santos em toda a época da história da igreja. Meu Deus. E Deus vai responder agora às orações dos santos. Então, inclusive as orações pedindo para Deus fazer justiça, que não é contra os perseguidores da igreja, etc. Então, aqueles nossos irmãos em Cristo que ao longo dos séculos oraram e as orações não foram respondidas, serão respondidas aqui, todas, sem exceção. Por isso que o altar do incenso aqui, ele se transforma em altar de juízo. Porque olha o versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Ainda que teólogos, estudiosos, eles não queiram concordar, mas esse anjo aqui, ele exerce uma função sacerdotal no céu. Tremendo. Aí eu disse, mas ao longo da Escritura Sagrada isso não acontece, conforme já comentei. Quem determina as coisas é o Senhor Jesus. Então, o que acontece no céu, no bom sentido da expressão, né? Na verdade, não é da nossa conta querer dizer para o Senhor Jesus o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer. Então, por uma razão que o texto não explica, esse anjo ele exerce funções sacerdotais. Sim. Ele está ligado aqui diretamente às orações dos santos. E eu acho um fato muito curioso, porque se coloca na mão dele, do anjo, muito incenso, e ele pega lá e coloca com as orações dos santos. Então, eu acho esse fato bem interessante, porque então a fumaça sobe, certo, do incenso com as orações dos santos. Agora o fato chama muito a minha atenção, o curioso é que é desde a mão do anjo. Desde a mão do anjo. Até diante de Deus. Aí o versículo 5, o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. E o lançou sobre a terra. Sobre a terra. Então a expressão, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Sempre que aparece essa expressão no livro do Apocalipse, vou repetir, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, é porque a seguir vem um juízo de Deus. Olha. Então é por isso que o texto deixa claro que esse altar de incenso, conforme disse, vou dizer a terceira vez, ele agora se transforma no altar de juízo. E muito interessante, o versículo 6 diz, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Aí o versículo 7 que o senhor leu, não é? Diz, isso. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra, que foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores
e toda a erva verde foi queimada. Que coisa, hein? Então, versículo 7. Esse é um texto muito interessante e pesado, né? Sim. Porque, pastor Marcos, esse ponto aqui é interessante porque isso é em resposta às orações dos santos. Então chegou o momento. Chegou o momento de Deus fazer justiça. Agora imagine, se numa pandemia parou o mundo, imagine catástrofe iguais a essa. Isso é só a sétima. Essa é só a primeira trombeta das 7 que serão tocadas. Sim. 6 a seguir. Queimada a terça parte. Como é que ficam os ambientalistas? Como é que fica os carros elétricos para poupar o planeta, o pulmão da humanidade, o buraco negro, queimada de ozônio e tudo mais, que agora a gente tem que lutar. Nada contra, eu não estou aqui falando contra, sobre a cultura da sustentabilidade. Mas Deus é que governa. Sim. É Deus que tem tudo. E até porque nós, na prática, pagamos impostos e nós não usufruímos de benefício nenhum oriundo do trabalho dos ambientalistas. A verdade é essa, eu estou com 60 anos e nunca usufruí de nenhum tipo de benefício do trabalho feito por eles, até porque tem alguns que nada mais são, não todos, né? Fiscal da natureza. Exatamente. Fiscalizando a natureza. Ai, meu Deus. E não poucos inimigos ferrenhos da Igreja de Cristo, né? É verdade. Que é um detalhe importante, porque eles querem culpar-nos de todas as calamidades que ocorrem no globo terrestre. E isso aconteceu também em Roma, na época de Nero, né? Pegou e transformou os cristãos em tochas humanas, porque dizia, né? E ele disseminou que o culpado da crise eram os cristãos. Mas vamos prosseguir. Então, esse versículo 7, veja que saraiva e fogo misturado com sangue. Lá no Egito, para punir o faraó, Deus enviou, né, a praga da saraiva. Esse é um ponto importante, pastor, porque aqueles nossos irmãos em Cristo que insistem em defender que o livro do Apocalipse é altamente simbólico, e isso aí é como se nós não soubéssemos, né? É como se eles falam isso como se como se eles tivessem descoberto a América. Não, que o livro do Apocalipse é altamente simbólico, isso aí qualquer pessoa minimamente esclarecida sabe disso. Porém, isso não justifica o fato deles ensinarem que os acontecimentos são simbólicos, como o versículo 7. A praga da saraiva no Egito, ela foi literal. E aqui também ela é literal. Aqui é literal. Só que aqui a saraiva ela vem acompanhada de um elemento secundário, que é fogo, e esse fogo ele vem misturado com sangue. Então se lança isso sobre a terra e ela é queimada na sua terça parte. Olha, queima a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, o que acontece aqui? Atinge diretamente a vegetação, consequentemente, isto vai exercer influência na temperatura e no oxigênio. Sim. Porque as árvores, né, a vegetação como um todo, elas influenciam diretamente na questão da temperatura e do oxigênio. Então, como esse juízo de Deus aqui atinge as árvores e a vegetação, olha o aumento elevado da temperatura, porque a grande parte da vegetação foi destruída, e a questão do oxigênio, e respirar, porque muita gente aqui perecerá por asfixia. Nós tivemos aí o comunavírus agora, como eu costumo chamá-lo, o comunavírus, e muita gente morreu exatamente por quê? Por dificuldade de respirar. Aqui no versículo 7, naquele período será exatamente uma coisa semelhante que irá acontecer, dificuldade de respirar
e aumento elevado de temperatura, um calor absurdo. Agora mesmo soubemos nos Estados Unidos como é que está a temperatura. Está insuportável, principalmente na cidade da Flórida, não é? 52 graus. As pessoas... 52. Imagine o calor que há muito tempo não se fazia. Aí quando vem a neve, vem também. Porque o senhor viu, a terça parte das árvores. Aqui na Tijuca tem ruas aqui que tem muitas árvores. E no verão, quando eu passo por estas ruas com muitas árvores, a temperatura é amena e agradável, mesmo com o calor intenso do verão. Mas quando eu saio daquela rua com muitas árvores e adentro em uma rua sem árvore nenhuma, aí é que a gente está conversando. A temperatura, ela é completamente diferenciada. É um negócio impressionante. E quando a gente passa aqui por uma rua que tem muitas árvores, quem passar por uma rua dessa pode fazer essa experiência. O ar que a pessoa respira, ele é mais agradável, parece que é mais puro, ele é diferenciado daquele ar que a gente respira em uma rua que não tem árvores. Agora imaginemos a terça parte das árvores queimada. Aí o versículo, vamos para o 8? Vamos. A segunda trombeta, um meteoro em chama, vinda do céu. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. Vê como vai se intensificando o juízo de Deus? Agora ele já fez aí uma intervenção direta na vegetação, agora vai no mar, que é exatamente o lugar que tem recursos diversos e em grande quantidade para alimentar o ser humano. E agora? Faltando peixe. Camarão. Quem gosta de frutos do mar? O Andrezinho gosta de lagosta. Acabou. E agora? E essa questão aí abordada, que é uma coisa como um grande monte, uma grande montanha. Por que esse versículo é importante? Quando a escritura ela usa figura de linguagem para descrever uma coisa, aparece no texto naturalmente. Certo. Aqui tem-se a figura de linguagem porque João vê essa coisa enorme lançada, no mar. Aí ele diz um grande monte, tem outra tradução que traz uma grande montanha, isso não faz muita diferença. Então ele diz uma coisa como, se parece com um grande monte, uma grande montanha. Então, ou seja, por causa do tamanho descomunal desta coisa. Aí ela é comparada a um monte ou a uma montanha, mas não é um monte e nem uma montanha, é como. Então, quando a escritura quer usar uma figura de linguagem, já está aqui. O exemplo a colocação. Exatamente. Perfeito. Agora, quando é a linguagem literal, o versículo 7, é saraiva e fogo misturado. Pronto, é literal. Agora, essa coisa, o que me impressiona é o tamanho descomunal. Não tem como imaginar o tamanho descomunal dessa coisa que é lançada. E outro ponto interessante, essa coisa não é descrita. Sim. Apenas se parece com um grande monte, é uma grande montanha e acabou. Não se diz que coisa é essa de um tamanho tão descomunal, tão proporcional. Então cai no mar. E o ponto muito importante aí é que o texto afirma que tornou-se em sangue a terça parte do mar. A terça parte do mar. Aí os volta. Peixes. Sim. Sim, o versículo 9, é isso que o senhor iria ler? Não, pode continuar. Só para fechar rápido. Fechar o 8. A praga do sangue lá no Egito não foi literal? Foi. Pois é. Pois eu fico indignado. Eu fico indignado, pastor, quando alguém diz que isso aqui é uma linguagem simbólica.
tornou-se em sangue a terça parte do mar. Não é simbólica, é linguagem literal. Sim. Vou deixar o senhor concluir no 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar. Perdeu-se a terça parte dos naus, quer dizer, até os navios. Sim. Os grandes pesqueiros. Gostei dessa. Gostou? Gostei os grandes pesqueiros. Os grandes pesqueiros. Os mercados. O mercado mundial. O Andrezinho, ele gosta dessa parte, menino sabido, felicidade dele. Os mercados mundiais do peixe que é exportado e importado no mundo inteiro vai sofrer o baque disso. E a gente vê como é que o Criador trabalha, né? Que desde que o mundo é mundo, nunca falta peixe no mar. Aí ele, nessa trombeta, né? Nessa segunda trombeta, afeta diretamente a vida marinha, né? Como que é isso, pastor? Pois é, olha, Deus ele afeta primeiro, alcança, né? Primeiro com o juízo a vegetação e agora a vida marinha. E como o irmão comentou aí, é uma linguagem assim muito forte, porque é a terça parte. Então, quanto vai se perder aí de recurso de alimento para o ser humano naquele tempo? Exatamente, esses navios que atravessam os oceanos, né? Sim. Levando os contêineres de comida, de alimento. Imagina, tem países que eles não plantam nada, só compram. O país da Palestina, por exemplo, né? Exportam do mundo inteiro para lá. Agora imagina, não chegando lá. É isso. Aí, amigo, encerrando aqui esse bloco, a terceira, agora nós vamos para a terceira trombeta. Podemos ir ou quer continuar? Não, já podemos ir. O anjo tocou a trombeta. Amém. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Opa! Então agora as fontes. Agora a vegetação primeiro, depois o mar. O mar. E agora as fontes. Exato. Pluviais, de águas doces. De águas doces. Que abastece os lençóis freáticos. Acertei? Acertou. Então vamos lá. Continue. Esse versículo é muito interessante porque ele diz: caiu do céu uma grande estrela. Lógico que a palavra estrela na Escritura Sagrada, ela é utilizada para referir-se a anjos, ela é utilizada para referir-se a homens, e alguns comentaristas, estudiosos, etc., eles não querem aceitar que este versículo 10 esteja referindo-se a uma grande estrela. Mas é uma estrela. A palavra é uma estrela. Pastor, o que ocorre? Eu fico impressionado com a incredulidade de algumas pessoas no tocante à grandeza de Deus. Um exemplo, quando Elias mandou o seu moço ir lá e ver, né, se tinha uma nuvem, em um dado momento ele voltou e disse: vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha o tamanho da nuvem que ele viu. Agora eu pergunto para o irmão: uma nuvem do tamanho da mão de um homem, isso é coisa de quê? De Deus. O Senhor já viu no céu, ao longo de todos esses anos de sua existência, uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Não. Só nuvens gigantescas. É verdade. Enormes, etc. Nós estamos falando de Deus, de acontecimentos sobrenaturais. Deus criou todas as estrelas. Então, Deus pode aumentar o tamanho de uma estrela, Ele pode diminuir o tamanho de uma estrela, Ele pode criar uma estrela nova para usar só em uma ocasião, em uma circunstância, e etc. Por exemplo, eu hoje estava olhando o texto de Êxodo, antes do irmão chegar aqui na igreja para gravarmos o podcast, e na praga dos gafanhotos, o texto bíblico ele é muito claro. Diz que aqueles gafanhotos enviados, nunca houve gafanhotos daquele tipo, daquela espécie, nem depois deles existiu.
outros gafanhotos tais. Ora, o texto diz: nunca houve e nunca existirá outros da mesma espécie. Se nunca houve antes e nunca existirá outros da mesma espécie, e logo a seguir o texto diz que quando Moisés orou, Deus tirou todos os gafanhotos do Egito e disse que não ficou nenhum, então só se tem uma explicação para aquilo. Deus criou aqueles gafanhotos especificamente para usar naquela ocasião. Agora, eu não tenho culpa se a pessoa não consegue compreender a grandiosidade do Deus E nem crer. a quem nós estamos servindo. É verdade. Então, parece estranho uma estrela cair na terra. Vamos analisar. E o Senhor Jesus, que é Deus bendito eternamente, Romanos 9:5, o Sim. Criador de todas as coisas, João 1:3, para exemplificar. E como é que ele, sendo Deus, foi posto no ventre de Maria? A divindade dele habitava corporalmente naquele corpo mortal, Colossenses 2:9. Como é que se explica isso? Deus, o Criador de todas as coisas, que os céus e nem os céus dos céus podem contê-lo, e ele foi posto no ventre de Maria. Então, o senhor está compreendendo como parece que a incredulidade ela se aloja em alguns corações de irmãos nossos em Cristo e nos seus espíritos, a ponto deles quererem interpretar o livro do Apocalipse numa visão muito humana. A propósito, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Sim. Porque ele parece loucura. Aí a gente, uma coisa básica, se a gente tentar racionalizar, tentar entender o Sol. Como é que o Sol foi posto da maneira que foi, a distância, a velocidade? Sim. Como é que chega o raio solar até a Terra, que produz os seus efeitos necessários para que a Terra, ao receber o banho do Sol, possa produzir a semente em conjunto com a chuva? Como vai explicar isso? Boa. Não. Excelente. Tem hora que a gente fica... Muito boa colocação. No dia que a gente conseguir explicar Deus e os seus mistérios, Deus deixa de ser Deus. Exato. O problema é que aquele versículo diz que a gente não deve ir além daquilo que nos foi ensinado. Sim. As coisas reveladas são para nós e as ocultas são para o Senhor. Tem muitos especuladores. Correto. Tem gente querendo explicar coisas inexplicáveis. Outro dia, não, que Adão já surgiu com a idade de 20 anos. Olha, se a Bíblia não diz que ele tinha idade, eu não posso dizer e colocar a idade na Sim. Adão, que Adão não tinha a idade de 20 anos quando surgiu. Eu posso dizer, não, ele era um homem adulto. Poderia aparecer o seu aspecto de 20 anos? Poderia. Mas eu não posso dizer que ele tinha a idade de 20 anos. Sim. Porque o Criador o fez e o fez com a capacidade comensurável. Mas nosso assunto é a terceira trombeta. Então, o versículo 10, caiu do céu uma grande estrela, é uma grande estrela. É o que o texto está a Isso dizer, aí. é o que está escrito. Ardendo como uma tocha, Sim. e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então, Deus, ele interferiu na vegetação, agora ele interfere na vida marítima, e nessa terceira trombeta, ele agora vai atingir os rios e as fontes menores de águas. Olha aí. Um exemplo rápido, o rio Nilo, ele nasce na África, a fonte do rio Nilo. Olha a grandiosidade do rio Nilo, mas ele nasce na África. Quer dizer, é uma fonte bem menor e a água vai indo adiante, correto, por quilômetros a fio, e olha quanta gente é beneficiada com as águas do rio Nilo. Mas suponhamos que alguém eliminasse a fonte do rio Nilo. Já pensou? Então o que é que Deus faz? Ele atinge os rios e as fontes das águas, as fontes menores. E o nome da estrela? Era absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. O absinto é o fel, né? Isso. É o amargo.
É uma coisa... É como se tivesse enxofre. É algo que produz, né? E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. São águas contaminadas. Há um exemplo na Bíblia da cidade de Jericó, do capítulo 3 ou 2 de primeiro livro, de segundo livro de Reis, que Eliseu chega lá e diz: olha, a cidade é boa, mas as águas são amargas e há esterilidade, não há o que produzir. Aí Eliseu pede um prato de água, de um prato com sal, com um prato novo com sal, e vai lá na fonte e as águas se tornam potáveis. Tremendo, né? Aí essa sua colocação favoreceu a nossa argumentação. A nossa, que eu digo, nossa aqui. Sim, claro. Caiu do céu uma grande estrela. Aí alguns dizem que isso é uma coisa muito estranha. Agora eu pergunto, humanamente falando, pegar sal, colocar em um prato, ir a uma fonte para que as águas sejam saradas, humanamente falando, não é uma coisa muito estranha? É estranha. Humanamente falando. Mas tem todo um ato profético. Então, isso aí deixa bem claro que não se pode analisar o que Deus faz, o que Deus opera, como Ele trabalha com olhos humanos, naturais, fundamentando-se em argumentações humanas. Não, Deus é Deus. E Ele faz como quer. Faz como quer. E o profeta foi lá, deitou sal na fonte das águas. Agora as águas foram saradas. Completamente. Ou seja, indica que as águas estavam doentes. Exatamente. E Deus deu saúde às águas. Olha aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. Continue, pastor Paulo. Estou gostando. O absinto, que é o alósna, está lá em Jeremias, mas é o que nós já conversamos. Não dá para nos aprofundarmos muito, né? Até porque existem outros podcasts com outros irmãos para serem gravados. Então a gente precisa adiantar na nossa análise do livro do Apocalipse. Versículo 12. Ok. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Estamos falando da quarta trombeta. Da quarta trombeta. Ok. E a terça parte da lua. E a terça parte das estrelas. Agora vê que os juízos de Deus, que até então estavam sendo convergidos para a terra, eles agora se voltam para a esfera celestial. Agora, esses juízos, eles incluem, então, o sol, a lua e as estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Lembrando que, quando falamos sobre Apocalipse capítulo 6, versículos 12 e 13, já teve um evento parecido lá, que o sol, o texto diz, se tornou negro como saco de silício. Sim. Mas foi uma condição temporária, foi por um período de tempo, voltou ao normal. Agora aqui é a mesma coisa, Deus volta a atingir agora o sol, mas também as estrelas e a lua. E eles perdem então parte do brilho, da terça parte do brilho. Olha como a coisa está se agravando e o castigo de Deus está se intensificando. É tremendo isso aqui. A quarta trombeta. Então quer dizer que também Joel 2, o que não tem nada a ver aqui com Joel 2. Joel 2 diz que do princípio das dores, né, que o sol se escurecerá e a lua não dará o seu brilho, né? Aqui é diferente. Não, aqui, mas de qualquer forma pode esse texto é importante. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Imagine o que acontece, o que aconteceria, o que vai acontecer, o sol sendo ferido e havendo uma convergência entre sol e lua. Eu fui fazer um estudo e descobri que se por 1 milésimo de segundo houvesse uma distância da Terra ou do Sol em relação à Terra, os dias, se o Sol se aproximasse, o nosso dia seria mais extenso e mais quente. Se a Lua, por exemplo, se afasta
um pouco da terra, os oceanos nós teríamos tsunamis e tantas outras coisas, porque o Criador fez tudo proporcional. A profundidade do oceano foi ele. Quando Isaías diz que ele pega o globo terrestre nas mãos, né? E que ele pesa e que ele está sentado, fala do seu poder absoluto. Sim. Então esse Deus que tem o controle de tudo, e não é o Big Bang como os evolucionistas dizem, que tudo foi de uma ameba, que depois uma explosão, que não sei o quê. Nós cremos num Deus que é o autor e o executor de toda a sua obra, que é o universo. Sim, é lindo demais. Exatamente. Então, é inimaginável como ficará a humanidade naqueles dias, porque esses acontecimentos aqui, eles são acontecimentos portentosos, assustadores, aterradores e difíceis, inclusive, de serem descritos. E olha como eu disse, vou repetir, vai se intensificando os juízos de Deus. Agora o versículo de número 13, né? Sim. Para fecharmos este capítulo. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu. Aqui eu quero fazer um comentário rápido. Sim. Muitas traduções e versões em português trazem aqui a tradução seguinte: vi e ouvi uma águia voar pelo meio do céu. E, inclusive, em inglês, eu consultei algumas traduções e versões, e também trazem uma águia. Olha que coisa terrível. Todo o livro do Apocalipse, ele mostra claramente uma atividade intensa da parte dos anjos. Sim. Sendo usados por Deus como instrumentos aqui no envio desses juízos, catástrofes, etc. A tradução correta é como está na corrigida, é um anjo. Um anjo. É um anjo, não é águia. Sim. Um anjo voar, olha, pelo meio do céu. Sabe rapidamente essa expressão meio do céu aqui, o que se entende o meio do céu? É como ponto central do céu. É como se fosse o lugar onde as duas partes do céu se encontram. Porque em Apocalipse 6, quando nós falamos anteriormente em um podcast que o céu se enrolará como pergaminho, sim, ou como um livro, é exatamente isto, que ele será partido em dois. Sim. Entendeu? Partes que vão separar-se uma da outra. Então esse meio do céu aqui é como partes do céu, duas partes distintas que se juntam. O meio do céu é o centro. Sim. Por isso que ele disse o meio do céu. Então é do meio do céu, do centro do céu, que ele vai fazer ecoar a sua voz. Porque ela é uma grande voz. Ai, ai dos que habitam sobre a terra. Um comentário rápido aqui sobre os que habitam sobre a terra. Esta expressão aparece em Apocalipse 13:10. Eu anotei aqui 6:10, 8:13, 11, versículo 10, 12, versículo 12 e 14, versículo 6. Esta expressão, os que habitam sobre a terra, ela é muito interessante. Refere-se a pessoas que são agarradas a esta terra, à fama, à glória, aos bens terrenos, ou seja, pessoas que não querem, em hipótese alguma, separar-se desse sistema, separar-se das coisas do mundo, não querem ouvir falar de Deus, não querem compromisso com Cristo, com o Evangelho, com as coisas espirituais, e aconteça qualquer coisa, por mais grave e pesada que seja, elas não vão mudar de ideia, de comportamento e nem de atitude. Coisa tremenda, né? Então, essa expressão, os que habitam sobre a terra, refere-se a essas pessoas. E nós conhecemos pessoas com as quais nós convivemos que somos assim. Ou seja, elas estão condenadas à perdição. Por quê? Porque elas nunca arrepender-se-ão de seus pecados, nunca abrirão mão das coisas terrenas. Um exemplo rápido do Evangelho escrito por João. O texto é claro, que muitos sacerdotes, eles criam que Cristo era o Messias, mas o texto diz que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por isso eles
sabiam que Cristo era o Messias, mas nunca o serviram, nunca se voltaram para ele. É um exemplo claro. Então esses aqui que habitam sobre a terra são pessoas assim, que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Só que eles não abrirão mão desta glória em hipótese alguma, conforme nós veremos lá mais adiante. Agora, ai, 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 dos que habitam, são os 3 ai, ai, interjeição, para dizer o seguinte, que esta passagem, esta é a terceira passagem entre parênteses, ela anuncia 3 ais contra os homens, nas últimas 3 trombetas, nessa 4ª praga. Então, o primeiro será a praga dos demônios, fora do abismo, para atormentar os homens por 5 meses. Segunda praga, a praga dos demônios fora do abismo, para matar a 1/3 parte dos homens na terra. Terceiro, Satanás é lançado na terra para destruir os homens por 3 anos e meio. Tá certo isso? Tá. E foi muito boa essa explicação que o irmão deu sobre esses 3 ais. Muito boa. Eu tô aqui diante do professor. Tô aqui diante do professor. A gente não pode, né? Não pode. Aqui é Romário e Bebeto, amigo. Aqui não pode. Aqui ninguém derruba ninguém, não. Aqui só apoia. Vamos lá. Então, por causa das outras vozes, né? O irmão já comentou isso, podemos até fechar esse capítulo, se o irmão concordar. Sim. Das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Isso. Esse anúncio acontece na 4ª trombeta. Na 4ª trombeta. Que vai, a partir dessa 4ª, vai se abrir a 5ª trombeta, que vai ser anunciado esses 3 ais. Então, só para fechar, então nós tivemos Deus, ele atinge a vegetação, olha que coisa interessante, depois a vida marítima, depois a 1/3 parte dos rios, das fontes das águas, e agora ele foi para sol, lua e estrelas. Uma coisa interessante, o senhor falando aí, voltando ao versículo 12, para que a 1/3 parte dele se escurecesse, a terra parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então, em algum lugar desse planeta Terra, alguém vai sentir as consequências. Quando acontece o eclipse, né? Sim. Que muitas vezes as pessoas... Eu, desde menino lá no Nordeste, olha, não sei se eu lembro disso, ó, nós somos dessa geração que, olha, a Terra vai escurecer durante 3 dias. Sim. 3 dias aí. Houve há 2 anos atrás... 2 anos atrás, não. 2 anos atrás, alguém, ó, no dia 30 de março, vai escurecer, estoque comida, porque vai ficar 3 dias sem luz, ninguém vai enxergar nada. Espalhou esse tormento. E pior que foi um pastor, né? Foi um pastor. Aí depois do dia 30, a desculpa dele, mas aqui não tem desculpa. Não. Porque está previsto, está desenhado no céu. Então você, nós, todos nós, temos a responsabilidade, porque estamos falando de uma verdade que está já escrita, sim, elaborada por Deus. Mas por quê? A pergunta é, para a gente fechar, por que disso? Por que Deus vai fazer isso, pastor Paulo? Exatamente o que nós abordamos, né, já anteriormente. Por causa da impenitência, da incredulidade do ser humano, da maldade, da falta de compaixão, do egoísmo, do distanciamento, sabemos que a maioria absoluta das pessoas rejeitam a oferta de salvação gratuita que Deus oferece através da pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O senhor veja que agora, há muito tempo elaborado aí pelo mundo evangélico, a marcha para Jesus. Agora em São Paulo, também tem a marcha para uma entidade aí. Os homens antigamente tinham vergonha ou tinham receio. Sim. Hoje não. Hoje eles estão de cara lavada, assumindo que prefere mais o diabo do que Deus. E um cantor conhecido
conhecido, nível nacional. Perguntaram se ele queria ir para o céu. Ele disse, não, eu não quero ir para o céu porque o céu é muito chato. Eu quero ir para o inferno, porque lá no inferno pelo menos tem muita bagunça. Além de ser uma pessoa que desconhece, eu acredito que Deus não leva em conta um ignorante desse, porque ele não tem ideia. Quando muitos sofrem, diz, que inferno? Diz que o inferno é aqui. E isso alguém vai sentir na pele. Sim, porque se o inferno fosse aqui na terra, não se falaria do amor de Deus, né? Porque no inferno não se fala do amor de Deus. É verdade. E nem se oferece salvação para ninguém. É isso mesmo. Agora, esse que disse isso, de qualquer forma, se ele não arrepender-se e não voltar-se para Deus, morrerá perdido. Bom, Pastor Paulo, nós chegamos aqui ao final da quarta trombeta. Sim. Ainda temos mais 3 pela frente e vamos continuar nesse bate-papo. Andrezinho, Cauã, obrigado. Pastor Paulo, até a próxima. Até a próxima. Você que está em casa, deixe seu like, compartilhe, que Deus te abençoe. Paz. Paz.